Ó, é isso aí. Vamos lá. Galera, hoje a gente tinha uma aula, né? Pessoal da mentoria. E como eu não vou poder aplicar essa mentoria ao vivo para vocês, eu resolvi fazer essa gravação aqui para vocês, né? Falar um pouquinho sobre mentalidade. E, cara, o conteúdo ficou tão bom, né? Quando eu estava aqui elaborando essa aula aqui para vocês, que inclusive eu vou deixar, né, esse conteúdo aberto, tá? Aqui no YouTube. Então, para a galera do YouTube, que hoje nós vamos falar sobre o tamanho, né? Sobre qual o nosso tamanho no digital, da onde a gente está, aonde a gente pode chegar, né? E principalmente entender o seguinte: tem muitas vezes, né? A gente é bombardeado aí no digital por propagandas, pelo o cara que está no podcast, o cara tem podcast, gente falando de bilhão, tem gente falando de milhão, tem gente falando, cara, e você entra no digital muitas vezes, né, assim, o topo do mundo, né, o Everest é o limite. E eu tô nesse jogo aqui, né, só no ramo de marcas próprias, tem mais de 6 anos, se for contar o digital todo, vai fazer quase 10 anos, né, acho que ano que vem faz 10, tem 8, 9, 10 anos aí. Enfim, e tem muito tempo que eu tô nesse jogo, e eu já passei por várias fases, já vi muita coisa acontecer no mercado. E essa minha experiência consegue hoje, né, traz uma maturidade para eu ter essa conversa com vocês. Às vezes não vai ser uma conversa muito agradável, talvez. Talvez nesse momento não faça muito sentido algumas coisas que eu vou falar para vocês, tá? Mas ela é uma conversa que se faz necessária, principalmente para alinhamento de expectativas. A gente vive, né, no mundo um momento de muita ansiedade, doses cada vez, né, cavalares ali de dopamina, e isso tem feito uma geração bastante frustrada, né, bastante conturbada, justamente por, às vezes, falta de valores e de conhecimento próprio, tá? E, bom, durante a apresentação aqui, vocês vão entender, eu mesmo vou trazer alguns exemplos reais meus aqui, de como isso muitas vezes pode atrapalhar não só a sua vida profissional, né? Agora que você é dono de marca, você é um empresário, como também, né, a sua vida pessoal, né? Vou trazer contar alguns casos para vocês aqui. Na minha vida pessoal mesmo, que eu tive alguns problemas por não entender, né, qual era, muitas vezes, o meu tamanho, né? Eu não tinha um entendimento do meu tamanho. E por muitas vezes não saber qual era o meu tamanho, teve vezes que eu estava grande demais e ainda estava com cabeça de pequeno, e teve vezes que eu estava muito pequeno e estava tentando negociar como um cara grande. Então, entender isso te coloca num estado mental, né, que cara, vai fazer a sua vida ser muito mais fácil. Isso eu posso te garantir, tá? Então, primeiro, né, eu vou fazer aqui uma analogia com um sistema que já é bem consolidado, né, que é o sistema de supermercados, de coisa que negócios físicos, né? Ele já tem mais estabilidade, então você consegue, através dos exemplos que eu vou dar aqui, comparar, tá, com o mercado digital e entender por que que às vezes você está se frustrando dentro do mercado digital, né? Talvez você tá com a cabeça, né? É óbvio, você é do tamanho dos seus sonhos, né? Todo mundo entrou nesse negócio para ser grande, eu sei disso, mas às vezes você não tem competência, às vezes você não tem habilidade, às vezes você não tem recursos, uma série de coisas para você conseguir chegar lá. E você muitas vezes quer chegar de 0 a 100 em 3 segundos, né? Só que você descobre que você está com um Fusca, você está com a Kombi. Vai pegar de 0 a 100 em 3 segundos ali, né? No seu Fusquinha. E é essa a realidade que eu quero trazer para vocês. O Fusca chega a 100. Ele pode chegar a 100, mas talvez ele não vai chegar em 3 segundos. Então,
Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de uma escala que você consegue ver muito clara no mundo offline, né? Vou trazer aqui a questão dos mercados, supermercados, né? Com o que eu vejo no digital, e aí você vai entender como que você pode ir crescendo, né, até chegar, e aí você vai escolher aonde você quer chegar, né? Então a gente sabe que a gente tem, né, camelô, feirante, mercado, supermercado, enfim. Você tem uma escala no offline que ela é muito nítida aos olhos de quem está olhando de fora. E quando você olha para o mercado digital, muitas vezes o pessoal acha que é simplesmente ir numa fábrica, criar um produto e amanhã você vai ser o gigante do Nutra, você vai estar no podcast, né? Que agora os podcasts, né, são vitrines ali, e aí você acha que, cara, você vê aquele cara do podcast falando como é simples a operação dele, como ele chegou ali. E aí ele conta a jornada do herói dele, mas, cara, a jornada do herói é dele, não é a sua jornada do herói. E aí você, cara, vou fazer isso daqui. E você começa a encontrar dificuldades e você se frustra. E você acha que você é burro ou que todo mundo é golpista no mercado, que não funciona. E, enfim, você começa a dar várias desculpas ali para entender, né, o que está acontecendo e tudo, mas você não consegue. E talvez é porque você, né, ainda não teve essa conversa que a gente vai ter aqui, que é uma conversa bastante sincera. Bom, a gente sabe que quando você começa, né, eu vou dar aqui o exemplo do ambulante. O ambulante é um primeiro estágio, às vezes, do pessoal que vai empreender, né? O pessoal que sai da CLT ou que realmente não consegue voltar para um emprego, alguma coisa ali. Ele vai lá, compra uma fruta, compra um negócio tal, e ele monta uma barraquinha, vende no semáforo ou vende. Enfim, ele começa ali a empreender. Mas a gente sabe que se esse cara conseguir, de repente, às vezes, um emprego no ar-condicionado, né? Ou a menina tá ali começa a vender bolo no pote, né? Vende morango do amor, né? Mas se ela conseguir um emprego fixo, uma renda formal, ou, cara, vai dirigir carro de aplicativo, enfim, ela larga essa realidade, né? Ela não quer ficar no sol muitas vezes, né? Acordando cedo para tentar ir negociar, ir lá no fornecedor e você consegue comprar às vezes 1, 2, 3 itens. Então, o ambulante ele é o primeiro estágio, mas ele é muito próximo do, né, voltar atrás. E muitas vezes a verdade é que tipo, quase uma subsistência. Né? É melhor do que nada? Com certeza. Mas muitas vezes a pessoa não quer ficar só nessa, né, nesse caminho. E eu recomendo que realmente não fique, porque é quase uma cultura de subsistência ali. Então a pessoa não vai conseguir realizar muitas vezes seus próprios, né, sonhos ali, nem ajudar a família, algo do tipo. Eu sou filho, né, de feirante. Minha mãe foi ambulante e tudo, e eu sei que não é uma realidade fácil. Então, é um primeiro estágio, já está empreendendo, mas se a pessoa conseguir uma coisa melhor, ela vai largar aquilo, né? E aí você vai para o próximo nível, que aí você já tem um feirante, né? O feirante ele já tem um local fixo, ele já começa a ganhar um pouquinho a mais, mas muitas vezes, né, ainda continua sendo dentro da subsistência, né? Então, a pessoa ali vende suas frutas, ela já tem um local fixo, só que ela tem que acordar muito cedo para ir, né, num Ceasa, numa coisa ali, comprar algo, né, mais fresco, mais barato, enfim. Ela não consegue ainda negociar com grandes fornecedores. E também, né, muitas vezes, se a pessoa consegue um outro tipo de emprego que paga um pouquinho melhor, às vezes a pessoa larga ela. Muita gente eu conheço, tá? Muita gente que tá ali porque realmente, né, não consegue outra coisa, né? E então ela vai escalando, né? Mas tem gente que eu conheço que é feirante há não sei quantos anos e gosta e tal. Não, tô falando né? Não tô falando da exceção, galera. E eu quero que vocês comparem isso daqui depois no final a gente vai comparar com o digital, tá?
Então, eu vou fazer comparativos também para você entender. Então, muitas vezes, às vezes o pessoal sai do emprego e ele começa a empreender ali no digital, mas ele tá ali beliscando, tal, tudo, mas se o emprego dele melhorar, se ele fizer um concurso, uma coisa, ele vai embora, né? A gente sabe que essa é a realidade da galera do digital. E o cara tá ali lutando para fazer R$ 500, R$ 300, R$ 2.000 no mês. Já é bom, já é um salário, às vezes, até, né, dobra a renda. O cara ganha um salário de 2.000 como CLT e ele ganha 2.000 no digital, trabalhando só à noite, né? Mas não é algo muito constante. Ou, muitas vezes, o cara até tem prejuízo, né? Tá tirando o dinheiro do CLT dele. Quando, no começo eu fazia isso. Eu tinha um salário até legal, né? Meu último, eu era programador e eu, cara, investi em curso, em conhecimento, e não sei o que e tal, até, né, dar um empate ali. Demorou um tempo. Então, talvez o pessoal às vezes não passe por esse estágio. E aí, você depois já tem a cultura do mercadinho, né? Eu até coloquei aqui o mercadinho do Naldo, que aqui perto da minha casa tem um mercadinho. Não é esse daqui da foto, mas é bem parecido. E para mim esse daqui é o cara quando é o nível, principalmente de vocês, tá? Que acabaram de criar o seu produto, né? Os outros dois estágios ali, é o pessoal que ainda está namorando no digital, faz uma venda ali, faz outra aqui, ou está tentando fazer alguma coisa. Para mim, o cara do mercadinho, ele já é o cara da marca própria, né? Ele já realmente foi na fábrica, fez o produto, arriscou um capital, né, mesmo que pequeno. O cara, para montar um mercadinho desse daqui, ele teve que comprar gôndola, mercadorias, teve que fazer as coisas dele. Ele atende ali o bairro dele, ele atende o pessoal, né, da sua região. Ele já tem um saláriozinho, né, pequeno, cara, já consegue pagar uma escola pro filho, então, mas ainda ele é pequeno. Mas esse cara já está no jogo, já vende todo dia e ali ele está, né, na luta. Ele está tentando, né, chegar num nível maior. E muita gente que eu conheço fica nesse nível, tá? Ou até quebra, né? Esse mercadinho, o mercadinho ele não tem um processo de vendas, ele não tem um CRM, ele não tem um sistema, ele não tem controle de estoque. Ele basicamente ele sabe comprar mercadoria e vender, né? E ele não tem processos e assim, enfim, é um negócio. Ele não tem acesso a crédito. Ele é muito pequeno. E eu vejo muitos de vocês que acabaram de criar os produtos dentro desta realidade aqui, tá? Então, essa é a realidade inicial, beleza? Você está começando o negócio. E aqui é a fase, é a foice, tá? Ou você vai crescer, ou você vai morrer. Morrer, quando eu falo, no sentido de desistir, né? Muita gente desiste porque é a fase mais difícil que tem. É a fase onde você está aprendendo, você está estudando, você está fazendo as coisinhas. Você consegue até vender uma coisinha ali, outra ali. Ai, fulano está fazendo não sei o que, tal. E esse cara aqui, né? Ele é o sonhador. É ele que está olhando o podcast do cara que está lá falando que está fazendo 1 milhão, que está fazendo não sei o que e tal. E ele não entende aonde ele está. Ele quer jogar o jogo do hipermercado, que eu daqui a pouco vou falar com você. Mas você é pequeno, cara. Você não dominou nem a sua região e você já está querendo vender Nutra nos Estados Unidos. Você já está querendo vender Nutra na Europa. Você já está, eu quero internacionalizar a minha marca. Agora mesmo, antes de eu começar essa gravação aqui, tinha um rapaz me procurou e ele falando que ele acho que ele é motorista de aplicativo, enfim, ele tá no corre ali, né? E tá dividindo o tempo dele. Ele criou um produto de próstata e ele
quer fazer um segundo produto. Eu falei, cara, mas tu não acertou nem o primeiro, por que tu quer fazer o segundo? Né? Por quê? Porque deve ter visto alguém falando que esse outro nicho é melhor, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas ele não vendeu nem o primeiro produto dele. Ele não vendeu o primeiro produto dele. E essa é a cabeça do Naldo aqui, do Felipe, né? Vamos dar o nome aqui, é o Naldo, é o Felipe. É o cara que ele já quer chegar e negociar com a Asa Alimentos, ele quer negociar com... Ele quer ir ele não quer mais ir no atacadista, ele já quer ir na fábrica, né? Ele não quer ir na distribuidora, porque ele já está se achando muito grande. Porque ele está vendo o podcast do cara falando que a empresa dele está faturando os milhões, só que ele não olha o background desse cara, né? Teve um podcast de uma pessoa que, inclusive, eu gosto pra caramba, que ele falando sobre a realidade, ele é copy, não sei o quê, a empresa dele fatura milhões, e parará, parará, parará. E aí eu conheço o background desse cara, o pai dele é médico, a mãe dele é dona de uma loja de móveis planejados. Cara, ele tinha uma... Ah, mas é difícil para todo mundo. Mas ele tinha uma estrutura por trás. Ele não era você que está no carro do aplicativo. Você está entendendo a comparação? E olha que eu sou um cara que eu acredito muito na meritocracia. Sim, eu acredito. A meritocracia, ela é boa, tá? Mas, obviamente, que é diferente você comparar um cara que tem uma estrutura por trás do cara, né? Cara, tá correndo, tá fazendo, tem filho, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem outra, né? A gente às vezes vai se comparar com um menino de 17 anos. O menino de 17 anos, cara, ele pode dar um all-in na vida dele. Pô, agora tu aí com 40, 50, 60 anos, tu vai dar all-in, entendeu? Pô, pode dar muito certo, né? Coronel Sanders, enfim, tem uma galera que a gente sabe que deu certo no empreendedorismo, mas e a galera que não deu certo? E aí, daqui a pouco eu também vou falar sobre o seu tamanho. Por quê? Cara, tem quantos mercadinhos tem? Todo bairro tem um mercadinho desse aqui. Eu tenho certeza que você já entrou num mercadinho desse daqui. Mas você tá olhando sempre para o grande. O cara que tá lá no podcast, que tá fazendo não sei o quê, que tá falando não sei o quê. Cara, não é a massa. Não é a grande realidade. O Naldo, o Felipe aqui, pô, ele já leva o pão para casa, entendeu? Ele já paga uma escola para o filho dele, ele já tem uma... Talvez paga até um plano de saúde, né? Só que ainda está pequeno. Não é legal ele ficar desse tamanho. Mas ele já está no jogo. Ele já é maior do que o CLT, maior do que o ambulante, maior, entendeu? Aqui já é um jogo de verdade. É por isso que eu estou conversando com você que está começando. Daqui, ou você vai crescer ou você vai morrer. O ideal é que você cresça. Beleza? E aí, eu quero falar com vocês aonde eu quero que você chegue. Tá? Os meus alunos. Vandes, não, eu quero ser... Cara, beleza. Tudo bem. Tá tudo bem. Você pode querer ser grande e eu recomendo que você seja grande. Mas o dono do mercado, eu até coloquei o BH aqui, né? A gente sabe que a rede BH, quem é de Minas, sabe que não é um mercado pequeno, né? É uma rede já grande de supermercado, é estruturada, não sei o que e tal. Mas eu quero falar com você sobre supermercado. Cara, é um cara que ele já tem consistência, ele já vende, ele já tem processo. As gôndolas dele aqui, ó, já é uma gôndola, né, mais organizadinha. Ele já tem um branding. Ele já está num jogo melhor. Ele já está num jogo melhor. A gente sabe que é um jogo legal. E aqui é onde eu quero que vocês cheguem. Nesse local, com essa estrutura, com processos, com tudo. Só que você tem que passar pelo mercadinho primeiro. Se você for lá e hoje tentar montar um supermercado, você vai quebrar. E você vai quebrar muitas vezes até nem por falta de dinheiro. Cara, vocês não têm noção quantas pessoas chegam para mim. O cara é nutricionista, o cara é médico, o cara é biomédico. Ele tem grana, já tem uma grana ali. Só que ele quebra porque ele quer começar muito grande. Já quer contratar a blogueira de 1 milhão para falar do produto dele. Já quer, não sei, cara, sem saber o processo.
Então, existe um processo. Você vai começar pequeno, você vai crescer. Né? Quem nasce grande é monstro, não é o normal. Né? A gente sabe dessas coisas. E aqui, onde muita gente também às vezes quebra por frustração, porque não consegue ser um hipermercado, não cuida do seu mercado e volta a ser, né, mercadinho ou quebra. Eu passei particularmente por problemas emocionais, problemas, cara, familiares, tudo, porque eu estava lutando para ser um hipermercado. Cara, às vezes você não precisa ser um hipermercado. Né? Quem conhece o BH e Pedrinho, acho que é o Pedrinho, né? Pedrinho BH, cara é milionário, bilionário talvez, né? Você tem, acho que tem o Matheus no Nordeste. Enfim, você consegue ser, né? Você ter uma estrutura boa, você dá uma estrutura boa para você, para sua família, tudo, sem você precisar, né? Aqui talvez você até pode sim tentar uma internacionalização, porque você já tem uma estrutura, já tem uma coisa legal. Mas muitas vezes você, né, vai ficar nessa ânsia de querer ser grande. Cara, aqui é onde é o processo mais lento. É o mais difícil de chegar, sair do mercadinho para chegar nessa estrutura aqui. Mas depois que você chega, agora é administrar. É onde o processo vai ficar mais lento, onde você vai terceirizar, ter funcionário, ter. Né, o cara do mercadinho, às vezes, ele tem um funcionário ou nenhum, às vezes é ele que faz tudo. Corre no açougue, mexe nas prateleiras, é isso. Tá? É isso. E tem agora os caras que, infelizmente ou felizmente, é para onde o mercado fica olhando. Né? Que aí é o hipermercado. Aí sim é o cara internacional, o cara que está vendendo em outros locais. Carrefour tem em todos os locais, o Walmart tem lá, tem aqui, tem não sei o que e tal. Mas, cara, até eles um dia foram pequenos. Ou foi uma junção de vários grupos econômicos para chegar nessa estrutura. A quantidade de funcionários, a quantidade de. Entendeu? Só que o mercado olha para esses caras. É esse cara aqui que está no podcast, é esse cara que tá, né, ali dando entrevista, fazendo não sei o que e tal. Cara, mas isso é exceção. A massa, gente, ela é supermercado. Quem consegue chegar no supermercado? O grosso é supermercado, não é o hipermercado. Entendeu? Se você deve, né? Aí o próximo item que eu quero falar com vocês, que é sobre, né, sonho e realidade. Galera, é basicamente você entender que existem níveis. Você tem que entender qual o seu nível para você não se frustrar, entendeu? E jogar com as peças que você tem. E ir galgando, ir galgando. Não desistir. Né? Não desistir e persistir. Então, essa é uma conversa que eu sei que às vezes, né, dói a gente ouvir, mas e às vezes tem gente que fala assim, não, mas isso daí eu já sabia. Cara, sabia mesmo? No fundo do seu íntimo ali, porque eu confesso para vocês, tá, que muito tempo eu, né, almejei ser hipermercado. Wanda, você hoje não quer ser hipermercado? Não. Não quero. Não é compatível com a minha vida pessoal, tá? E, cara, se acontecer, tem que ser numa outra fase da minha vida, não na fase que eu vivo hoje. Vans, então você sonha pequeno? Não, não é que eu sonho pequeno. Eu tenho uma realidade, né? Eu sei o caminho que eu tô trilhando e eu prefiro trilhar esse caminho em cima de uma base bem sólida. Eu prefiro, né, a história de construir na areia. Não quero construir na areia. A gente não está construindo nada aqui na areia. A gente está construindo dentro de né, de uma realidade física que a gente tem, sabendo para onde a gente vai e sabendo que a gente está indo, né, o passo que a gente dá ele é um passo certo. Eu não estou dando mais passos no escuro. Minha fase de dar passo no escuro já passou.
entendeu? Já do risco já passou. Agora, se você pode dar um all-in, cara, corre, né? Mas aquela história, cuidado. Às vezes a queda pode ser muito grande e te machucar tanto que você não consegue se levantar mais. Então, essa é uma conversa que eu queria ter, né, com você, que é meu aluno. Se você estiver vendo no YouTube, né, eu quero deixar no YouTube também para ficar registrado aí o pensamento que eu tenho hoje. De repente, daqui a 5 anos, eu vou assistir esse vídeo e vou falar: nossa, olha só como é que o Vandes pensava 5 anos atrás. Mas, hoje, olhando para a realidade que eu vejo do mercado, cuidado, galera, principalmente com você se frustrar e tal. Cara, às vezes você tá. Quando eu entrei no digital, pessoal, o meu objetivo era ter mais tempo com meu filho. Ponto. Meu filho era pequeno, hoje meu filho já é adolescente e eu consegui esse tempo. Então, para mim, deu certo, né? Tem gente que entra com o objetivo de ser milionário. Cara, beleza. Tem gente que ser bilionário. Não. Ah, você ganho muito dinheiro. Foi consequência. Para mim foi consequência. Mas, justamente, talvez até por conta dessa maturidade. Então, você trazer essa maturidade para dentro da sua cabeça vai te blindar, beleza? Dessas questões. Então, Vando, se você não assiste podcast, cara, pelo contrário, eu assisto pra caramba, porque eu quero ver. Você acha que o Naldo lá do Mercadinho, ele não tem que ir no Carrefour? Cara, ele tem que ir no Carrefour. Ele tem que olhar como é que a prateleira é organizada, como é que é embalada a bandeja de carne, como é que é feita, entendeu? Eu tenho que olhar para esses caras, porque esses caras me inspiram para eu ser cada dia melhor. Mas, se eu não ficar daquele tamanho, não tem problema, tá tudo certo, tá bom? Galera, foi uma aula muito do fundo do coração mesmo. Eu queria muito assistir, assim, enfiar esse conteúdo na sua cabeça, se possível. Talvez agora não faça sentido, mas se fizer para você, pô, espero que eu tenha te ajudado aí realmente. Espero do fundo do coração que essa maturidade dos negócios, não só aqui eu estou falando de Nutra, de cosmético, mas do digital, mas, cara, pensa nisso, tá? Às vezes tem gente que desiste porque estava querendo ser muito grande e às vezes o que ela já tinha já era legal, beleza? Então é isso, tá bom? Um abraço, a gente se vê em breve. Fui!